Luffy contra Kizaru foi uma batalha que dividiu completamente opiniões. Depois de 2 décadas de mangá, só agora a gente viu o Luffy sendo capaz de enfrentar um almirante em pé de igualdade. Mas será que eles eram mesmo iguais? Fica nesse vídeo porque a gente vai analisar a luta desses dois e descobrir quem realmente era o mais forte. Bora pro vídeo. Ao longo dos mais de 1000 capítulos de One Piece, o Luffy já tinha acabado enfrentando um almirante uma vez ou outra. Só que em todas as outras situações, ou era uma luta completamente desigual, onde o Luffy não tinha a menor chance, ou então não foi uma luta completa, eles não foram com tudo, como por exemplo o Luffy contra a Fujitora, onde a gente não viu o Fujitora usando todo o poder dele, mas o Luffy também não tinha usado todo dele, então a gente não sabe se o Luffy conseguiria aguentar um pouco contra ele. Mas depois do final do arco de Wano, o Luffy chegou em um nível completamente diferente. Agora não só ele tem a observação avançada, mas o armamento avançado, ele também aprendeu a usar o chamado armamento do rei, além de ter despertado sua fruta. O Luffy derrotou o Kaido, que era considerada a criatura mais forte do mundo, e se tornou um Yonkou. E no arco atual da ilha de Egghead, o Luffy finalmente mediu seus poderes novos contra o Almirante da Marinha. E para dar um pouco do contexto dessa luta, o Dr. Vegapunk havia sido considerado um traidor para o governo mundial, e os Gorosei estavam querendo matar ele. Porém, eles se aliaram a um dos corpos do Dr. Vegapunk, que seria York. Nisso, eles também queriam manter intactos os planos para a construção da Mother Flame, que é aquela arma que destruiu o reino de Lulusia. E para recuperar isso tudo, o governo mundial cercou a ilha com vários navios da marinha. Enquanto isso, o Dr. Vegapunk original pediu ajuda pro Luffy para poder fugir junto no navio dele. Sendo assim, o objetivo do Kizaru na verdade era recuperar esses 3 sem danos. Recuperar a Power Plant, que ajudou na construção da Mother Flame, a Punk Records, que contém a mente do Vegapunk, e a York, que ia ajudar eles. Já os objetivos do Luffy eram proteger o Dr. Vegapunk, proteger o seu grupo e permitir que todo mundo fugisse da ilha, porque eles todos estavam cercados por vários navios da marinha. Ou seja, é importante ressaltar que apesar desses dois terem sim lutado, não foi uma luta completa, eles não estavam tentando derrubar um ao outro, um só estava atrapalhando o outro de alcançar seus objetivos. E quando a luta principal começa, o Luffy está usando sua forma Snake Man para tentar superar o Kizaru. Apesar de o mangá deixar claro que o Luffy não está conseguindo acompanhar o ritmo, ele está demonstrando mais dificuldade do que o Kizaru, e a conclusão dessa parte foi com o Kizaru voando para longe da ilha e voltando na velocidade da luz, depois acelerando além da velocidade da luz, enquanto ele fala que aceleração é poder, e acerta um chute no Snake Man que isola completamente o Luffy e manda ele para longe de lá a ponto de acertar a barreira que estava protegendo o Egghead. O Kizaru vai atrás do Dr. Vegapunk, mas o Luffy volta logo em sequência. Agora ele já tá usando sua 5ª marcha e ele consegue pegar o Kizaru de surpresa. O Luffy começa a girar seu braço em alta velocidade e arremessa o Kizaru para fora da ilha, criando vários estrondos sônicos no processo. O Kizaru havia sido arremessado em direção ao mar, mas antes de cair lá ele usa seus poderes de luz para poder voltar voando. Nisso o Kizaru mostra uma habilidade que até então era inédita da sua fruta, e cada feixe de luz que ele havia disparado para voltar voando se transforma em um clone dele mesmo. Todos esses clones criam lâminas de luz para tentar atacar o Luffy, e um deles até chega a conseguir fazer um corte no rosto dele. O Luffy tenta revidar, mas como ele não acertou o original, a única coisa que ele estava conseguindo fazer era desfazer alguns desses clones. E ele percebe que a melhor opção para ele seria fugir e atrair todos eles em uma direção para poder acertar todos eles de uma vez. O Luffy elimina todos os clones do Kizaru com um golpe só, mas então ele descobre que o verdadeiro não estava lá e sim procurando pelo Vegapunk. O Kizaru dispara um dos seus lasers para poder acertar o Dr. Vegapunk, mas o Luffy pula no meio e engole o disparo, fazendo com que exploda dentro dele. Mas logo em seguida os dois começam a ter outra troca de golpes semelhante a quando o Luffy estava no Snake Man, só que dessa vez os dois estão arfando, o que significa que Kizaru também está se esforçando e os dois estão tendo dificuldade para manter essa troca. Mas como eu falei, não era uma luta completa, o objetivo não era derrotar um ao outro, e o Kizaru enfatiza que se ele continuar enfrentando o Luffy não vai conseguir completar a missão dele e tenta fugir. O Luffy persegue ele. Kizaru começa a tentar acertar seus lasers no Dr. Vegapunk, mas o Luffy alcança ele e entra na sua forma musculosa. Nisso, Kizaru tenta acertar um disparo no Luffy, mas o Luffy consegue desviar e usa o impulso desse giro que ele deu para desviar para acelerar ainda mais e acerta um Star Gun no Kizaru, afundando a cabeça dele que nem ele fez contra o Kaido. Kizaru recebe o golpe em cheio e fala que isso não é bom, mas o Luffy também fala que ele tá no seu limite, e os dois caem no chão. E a situação atual é que o Luffy tá caído no chão, tentando se recuperar do cansaço após o uso da sua 5ª marcha, e o Kizaru também tá caído no chão, e ele fala pro Gorosei que ele pede desculpas e que ele não vai conseguir se mover por um tempo. Dessa forma, a luta acabou ficando com um tipo de empate.
já que os dois caíram ao mesmo tempo e os dois estão imóveis, mas não estão completamente derrotados, já que o Luffy só tá se recuperando do uso da sua quinta marcha e o Kizaru também tá consciente, mas ele mesmo fala que ele não vai conseguir se mover por um tempo. Provavelmente ele tá tonto por causa do soco que o Luffy deu nele e não tá conseguindo coordenar os movimentos. Com isso, a gente pode tirar algumas considerações sobre essa luta. Por exemplo, é claro que o Snakeman não deu conta de manter o combate contra o Kizaru, o que é justo, afinal, se a gente for comparar, por exemplo, com a luta contra o Kaido, o Luffy na sua quarta marcha, apesar de conseguir manter a luta por um tempo, também não deu conta de enfrentar ele pra valer. Tanto com o Kaido quanto o Kizaru, o Luffy na sua quarta marcha apenas conseguia trocar golpes e enrolar o oponente por um tempo, mas ele não conseguia causar grandes danos e também não conseguia aguentar o poder total do oponente, ele sempre era superado nessas trocas. Mas a verdadeira batalha começa quando o Luffy entra na sua quinta marcha, que é o seu maior poder e é o que tornou ele um Yonkou, por assim dizer. E a verdade é que, tanto destruindo todos os clones do Kizaru com um chute só, como arremessando o Kizaru para fora da ilha e até mesmo conseguindo aguentar engolir a explosão de um dos golpes do Kizaru, o Luffy demonstrou que em questão de poder bruto ele estava sim superior ao Kizaru. Enquanto o Kizaru estava dependendo de usar os seus clones com as suas lâminas, disparar lasers à distância e até fugir do Luffy, o Luffy estava tentando superar isso tudo com apenas poder bruto e força física e ele estava conseguindo. Coisa que é evidenciada ainda mais nessa conclusão até o momento da luta, onde no primeiro golpe direto que o Luffy acerta, o Kizaru cai no chão sem conseguir se mover. Apesar disso, a forma como o Kizaru usou os clones assustou o Luffy por um momento e até arriscou causar grandes danos nele, apesar de que ele conseguiu lidar com isso. Sem falar que ele conseguiu fugir do Luffy em uma determinada situação, o que mostra que ele era assim mais técnico e mais rápido que o Luffy. E de uma forma geral a gente pode chegar na conclusão de que o Luffy era mais forte e mais resistente, o Kizaru era mais rápido e era mais técnico, mais habilidoso, por assim dizer, fazendo com que os dois tenham chegado a um empate técnico até o momento, já que o Luffy ficou cansado e perdeu a sua transformação de tanto ter que se esforçar para lidar com todos esses truques e com a velocidade do Kizaru, e o Kizaru ficou caído no chão sem conseguir se mover, porque teve que aguentar a força superior do Luffy, o que é muito interessante, pois o Luffy tem mais poder bruto, mas isso não quer dizer que ele vai ganhar a luta de forma fácil, e isso é algo que acontece muito em One Piece. As situações do combate, o tipo de combate, se você tem ou não ajuda, onde você tá, como se combinam os poderes da fruta ou então o estilo de luta dos adversários, sempre fez muita diferença desde o começo de One Piece. Desde Bug tendo vantagem contra Zoro, até Luffy tendo vantagem contra Nel, ou até mesmo o Luffy usando a chuva de Nami para ajudar a derrotar o Cracker. A combinação das habilidades sempre fez muita diferença em One Piece, e no caso do Luffy contra o Kizaru era mais rápido e habilidoso, a ponto de levar eles a um tipo de empate. É claro que o resultado dessa luta poderia mudar dependendo de qual almirante o Luffy estivesse enfrentando, talvez outro, como por exemplo o Akainu, que tem o seu poder mais ofensivo e direto, ou então o Touro Verde, que tem o seu poder em uma grande área e consegue drenar as forças dos outros, tivessem um tipo de vantagem melhor contra o Luffy. Mas até o momento, o resultado da luta dele contra o Kizaru foi um empate. Nos próximos capítulos essa luta ainda deve continuar, e se você não quer ficar por fora de nada que acontece no mangá de One Piece e quer saber como vai ser o resto dessa luta, se inscreve no canal porque eu vou trazer todas as novidades aqui pra você. E se você quer ficar por dentro de tudo que tá acontecendo no mangá de One Piece, clique em um dos vídeos que eu tô deixando na tela porque eu tenho certeza que você vai gostar. Deixa o seu like, comenta aqui quem que você acha que saiu melhor na luta do Luffy contra o Kizaru e eu te vejo na próxima.